o Senado e o Supremo estão se mobilizando, né? O Alcolumbre está intensificando a campanha pelo Rodrigo Pacheco e a gente também tem uma matéria de uma campanha dentro do próprio Supremo pelo Rodrigo Pacheco. Tem um jogo político pesado aí em torno do tema. Então tá aqui, ó. Alcolumbre tem trunfo para que Lula indique Pacheco ao STF. Diz ele que o Pacheco passaria com facilidade 60 votos e que o Messias não teria os mesmos votos no Supremo. Diga, Daiane. O presidente, naquela entrevista coletiva em Roma, tinha dado sinais de que essa pressão já tinha começado, né? Eu falei disso ontem. Acho que a declaração dele foi nesse sentido, tentar criar uma blindagem ali para que ele pudesse fazer essa escolha sem essas pressões, principalmente desse centrão que ainda ocupa parte do governo. O interesse do Rodrigo Pacheco nunca foi escondido, foi uma pretensão de momento, era uma pretensão antiga. Já durante o governo Bolsonaro já se falava o nome dele algumas vezes nessas indicações de interesse dele. É um perfil que durante o período de ataque à democracia se colocou de forma importante, mas não fez mais do que a sua obrigação do ponto de vista daquele que defende a Constituição, defende o Brasil. Do ponto de vista político, as suas posições são complicadas em alguns aspectos. Acho que essa movimentação, inclusive de ministros do Supremo, mais uma vez vai demonstrando como as coisas estão fora da caixa, né? O que ministros do Supremo têm que fazer, fazendo campanha para a escolha de uma vaga. Acho absurda essa movimentação. Acho absurdo até que tenha que se consultar para saber o que os ministros acham sobre isso. Os ministros não deviam achar nada sobre esse assunto, né? É uma escolha individual do presidente, é uma escolha da sociedade, porque passa pelo parlamento. Os ministros não têm que fazer campanha ou se movimentar contra a favor. Essas situações vão demonstrando como tudo está muito fora do eixo, né? E acho eu, na minha avaliação, que mais uma vez a possibilidade do presidente escolher uma mulher negra vai tirando o movimento de pressão desse centrão, porque ele pode fazer uma escolha nessa direção, vai ter que os que fazem essa movimentação vai ter que se calar, porque também é um anseio da sociedade. E é uma necessidade diante do que a gente tem no Brasil, maior população, a maior parte da população sendo de mulheres, e colocando uma mulher negra, isso abriria um caminho importante para diversidade, para aquilo que é democracia e que o país precisa. Então vejo essa movimentação do centrão aí com muita preocupação, né? Eu imaginava, e acho que todos nós imaginávamos, que poderia ter esse tipo de condução, ainda mais sendo o Rodrigo Pacheco do PSD, né? O que o Kassab pode prometer em troca de ter um nome como o Rodrigo Pacheco, né? Uma liderança do partido dele, para esse momento. Então, tem muita coisa em jogo e acho que o presidente é habilidoso, mas não se pode cometer os mesmos erros que foram cometidos em anos anteriores, né? Há uma perspectiva muito difícil, de processo eleitoral muito difícil, e que muitas das situações podem desembocar no Supremo. Além disso, tem pautas também de muito valor para a população brasileira. Há uma discussão que está no ar aí sobre a CLT, sobre novas ações em relação à CLT, e isso tudo vai parar lá no Supremo. Então isso me preocupa, ter um perfil tão alinhado à direita, ao pensamento neoliberal, que tende sempre a cortar na carne do povo brasileiro. Exatamente, tem esse aspecto neoliberal também, né? O lobby, na verdade, é muito grande, inclusive dentro do Supremo, né? Essa matéria aqui, ó, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino defendendo o Rodrigo Pacheco, Aquiles. Inclusive, a matéria mostra uma declaração do ministro Gilmar Mendes, decano do STF, dizendo que, abre aspas, a Corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente, e o senador Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos, fecha aspas, disse Gilmar Mendes à jornalista Mônica Bergamo. Olha, é impressionante que um ministro do Supremo Tribunal Federal haja como cabo eleitoral de um possível candidato à corte. E a decisão é do Lula, né? Quer dizer, é uma invasão, né? Isso, e assim, a nossa bancada aqui, então já tem uma bancada em prol de um nome, e chega a ser descortês, para dizer o mínimo, com o presidente Lula, que é o detentor da prerrogativa da indicação, e também em relação às outras pessoas que estão sendo cogitadas, né? Especialmente o advogado-geral da União, Jorge Messias, que talvez assim, nós não podemos deixar de lembrar o episódio do ministro Gilmar Mendes, que cassou a nomeação legítima e de prerrogativa exclusiva da presidente da República, Dilma Rousseff, de Lula como ministro da Casa Civil, no auge da desestabilização política que estava em curso e que levou à saída sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma do poder,
O ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão ali atendendo a um pedido do PPS muito decisiva no sentido de enfraquecer o governo Dilma. E a pessoa que estava com a documentação que iria ser entregue ao presidente Lula naquele momento da fatídica e criminosa vazamento e interceptação da ligação entre a presidenta Dilma e o presidente Lula, a mando do Sérgio Moro, de maneira ilegal e que nunca foi punida, era o Jorge Messias, chefe do assuntos do Poder Executivo ali, aquele cargo que assessora diretamente a presidência da República em casos jurídicos, né, o subchefe de assuntos jurídicos da presidência da República. Então, será por isso que o ministro Gilmar Mendes não quer o Jorge Messias por causa desse episódio? Né, porque saber constitucional ele tem, está demonstrado, na minha avaliação. Embora não seja talvez a pessoa que eu defenderia, mas reconheço que ele tem os elementos para ser investido no cargo. E o Rodrigo Pacheco, um senador da República, que defendeu a criminalização de toda e qualquer droga e o porte, não sei se vai atender exatamente às bandeiras que a gente entende que o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria defender, porque a gente é de um campo progressista. Então, apesar de que o Messias é evangélico e tudo, eu não sei como ele se comporta em relação a isso, o que ele pensa, mas não sei, eu vejo essa campanha declarada como um gesto não muito gentil em relação ao presidente da República. São pressões indevidas, mas são pressões esperadas. A gente está falando da corte mais importante do país, num país que tem um regime constitucionalista, em que a Constituição ela se sobrepõe a todos os demais diplomas jurídicos, então a última palavra sempre será do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de uma esfera de poder evidente, gritante. Então, por mais que sejam indevidas, também são esperadas essas pressões. Sempre houve. Entretanto, elas ficavam nos bastidores, não ficavam tão abertas como hoje estão. Nesse momento, existe uma dicotomia que é, de um lado, Pacheco e Messias. Nesse momento, existe uma dicotomia. E aí, o que eu gostaria de dizer é que, na semana passada, o PSD, junto com os demais partidos do Centrão e da extrema-direita, deram um golpe no presidente Lula. Isso foi na semana passada, não foi nem no mês passado, foi na semana passada. O PSD de Gilberto Kassab, o PSD de Davi Alcolumbre, o PSD de Rodrigo Pacheco deram um golpe no presidente Lula. Desfinanciaram as políticas públicas do presidente Lula. Que, aliás, é o nosso próximo tema, Helena. Tem uma informação muito importante sobre isso para trazer. É muito grave, Léo. É muito grave. Como é que a gente vai escolher um ministro de um partido que acabou de dar um golpe? Nesse momento, nós estamos promovendo uma demissão coletiva de todos os cargos estratégicos ocupados por esse centrão que traiu o presidente Lula. Então, no momento em que nós estamos demitindo 370 pessoas de cargos estratégicos do governo federal, nós vamos eleger alguém do PSD de Kassab para o cargo mais estratégico de todos, que é ministro do STF? É inexplicável. Eu não consigo, inclusive, entender como é que o ministro Flávio Dino está nessa campanha pró-Pacheco. Eu não consigo entender. E o ministro Cristiano Zanin também. Eu não consigo entender esses nomes.